Tudo bem com você? Te peço alguns minutos da sua atenção. Te falar mais uma história da Bíblia, amém? Nós meditamos um pouco mais uma história das Escrituras Sagradas. Hoje eu quero falar sobre Apocalipse, uma das igrejas lá de Apocalipse, né? As pessoas falam, não pregar Apocalipse porque ninguém prega Apocalipse, então estou estudando agora sobre o livro de Apocalipse e quero deixar algumas mensagens falando do livro de Apocalipse. Eu tenho um vídeo gravado falando da igreja de Laodiceia. Laodiceia, que era uma igreja rica, milionária, fisicamente, mas pobre de espírito. Então Jesus manda escrever para ela, falar que ela é rica, mas ela se acha rica, milionária, mas ela é miserável, cega, pobre e nua. Hoje eu quero falar de uma igreja que era oposta de Laodiceia. Eu quero falar da igreja de Esmina. Esmina, que está lá em Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Vamos ler esses 4 versículos para nós meditarmos na palavra do Senhor. Te peço que ouça esse vídeo até o final, sabe? Você vai se identificar. Versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulações, e pobreza, mas tu és rico. Ou seja, que Jesus está se identificando quem ele é, ou seja, e ao anjo da igreja, o líder da igreja, o pastor da igreja, que está em Esmina, escreve: isto diz o primeiro e o último, ou seja, Jesus falando que ele é o primeiro e é o último, que foi morto e reviveu. Ele está falando aqui da sua ressurreição, ele está se apresentando. Aí no versículo 9, eu sei as tuas obras. Ele está falando que conhece as obras e as tribulações e a pobreza. Ele sabe das tribulações e sabe das dificuldades. Ele sabe as afrontas que o líder da igreja tem enfrentado. Ele sabe da pobreza, das dificuldades financeiras que tem enfrentado. Aí, entre parênteses, ele escreve aqui, ó, mas tu és rico, ou seja, tem tribulação, tem pobreza, tem dificuldade, mas mesmo assim não está desistindo de fazer a obra de Deus. Aí Jesus manda João abrir esse parênteses e falar: mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, ou seja, dos que dizem cristão e não são, que se diz seguidor de Cristo e não são, mas são o da sinagoga de Satanás. Ou seja, Jesus aqui está falando: no meio de vocês, no meio da igreja, eu sei que tem aí um conflito interno, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, no meio da igreja, mas eles são da sinagoga de Satanás, eles estão querendo trazer discórdia e estão lá aí para contaminar outros. Ou seja, a igreja de Esmina tinha problema, tinha dificuldade e poucos recursos materiais, mas eles não negaram a fé, eles seguiram firme nos propósitos de Deus. Por isso que Jesus está mandando escrever para ele, falando que ele está agradando e mandando ânimo para eles não desistir. Aí o que está no versículo 10: nada temas das coisas que hás de padecer. Ou seja, ser um cristão, ser um seguidor de Cristo, fazer o ide do Senhor, não é mamão com açúcar, nunca foi. O evangelho que se prega, que é flores, que é bondade, que é riquezas materiais, esse evangelho ele é o contrário ao evangelho de Jesus. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse aqui é o segredo. O segredo: nós estamos nessa terra somente de passagem. Ser cristão, fazer o ide do Senhor, nós temos que ter um entendimento, nós não temos que ter uma coisa na nossa mente. Estamos nessa terra somente de passagem. A igreja primitiva foram os nossos pais na fé, quem iniciou a igreja do Senhor. Até o próprio Jesus, ele foi um mártir. Estevão, Pedro, Tiago, João foi... ele sofreu, mas ele não foi morto, mas foi mártir. Não chegou a ser morto, mas é porque não conseguiram matar ele. Jesus protegeu a vida dele.
até chegar a 90 e poucos anos, ser lançado na ilha de Patmos, Jesus ali aparecer para ele, entregar a revelação do Apocalipse, falar para ele escrever. Mas todos os demais foram martirizados, pagaram um alto preço em amor do Evangelho. Não só os 10 que ali acompanharam Jesus, o 11 com Matias, que depois também foi escolhido para substituir Judas, mas veio outros discípulos que se formaram, também abraçaram a fé e também foram martirizados, como Paulo, como Bartolomeu, João Marcos. Todos esses homens foram martirizados, pagaram um alto preço pelo Evangelho do Senhor. Então, a igreja de Esmina é o retrato do que é a verdadeira igreja, do que é a verdadeira igreja que prega o verdadeiro Evangelho, que leva a palavra do Senhor verdadeiramente, mesmo com conflitos internos, mesmo tendo poucos recursos, mas fazendo a obra de Deus, levando o ID do Senhor Jesus com integridade. Muitos pregam um evangelho de facilidade, um evangelho de riqueza. As pessoas estão achando que servir a Deus é ter honra e glória materiais terrenas. Essa visão, muitos pregam isso porque também aprendeu errado, mas isso é um evangelho não é o evangelho de Cristo, é um evangelho contrário ao evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, quando Jesus, lá em Atos capítulo de número 9, quando ele aparece para Saulo, que ele fala para Ananias orar para ele, lá na rua direita, em Judas de Damasco, na casa de Judas de Damasco, a mensagem que Jesus manda para Paulo é: em amor do meu nome, tu vai ser apredejado, tu vai ser caluniado, muitos vão te perseguir, você vai apanhar em amor do Evangelho. Isso é missão, isso é fazer o ID do Senhor, isso é pregar a palavra do Senhor, fazer o ID do Senhor. Os nossos pais na fé, eles faziam missão, não era de avião, não era de jato. Eles faziam missão, era a pé, era em lombo de jumento, atravessava de cidades em cidades. Alguns iam ainda pelo mar, como Paulo, que rodou toda a Ásia Menor. Essa carta aqui, qual nós lemos, esses 3 versículos, vou ler mais o 11 aqui, que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Bíblia é para quem acredita que após a morte existe um céu e existe um inferno. E para um desses lugares, a nossa alma, o nosso espírito, ele irá. Se morremos, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Quem morre no pecado vai para o ar de semi-inferno. E quem morre em Cristo vai para o seio de Abraão, à espera do julgamento. Ou seja, essa é a realidade. Então você tem que pregar a verdade. Lázaro, ele sofreu aqui na terra. Foi humilhado, cheio de chagas. E o rico vivia, Jesus nem relata o seu nome. Ele viveu uma vida de glória, uma vida cheia de riquezas, acompanhado das mais finas iguarias que se pode usufruir aqui na terra. Mas depois da morte, ele foi para um lugar de tormento, de sofrimento eterno. E Lázaro para o seio de Abraão, onde existe dor e sofrimento, esperando o julgamento final. E nós estamos nessa terra somente de passagem. Todos nós temos uma data de validade. Um dia vai chegar a nossa senha. A única certeza dessa vida que temos é a morte. Que um dia o nosso corpo físico ele vai partir. Fala sobre a segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Segunda morte é a condenação eterna e a vida eterna. Ou seja, temos a nossa escolha, nós temos os nossos livre-atos. Toda ação ela gera uma reação. O que nós plantamos, nós vamos colher um dia. Amém? Esse é o Evangelho. Peço para você que medite na Bíblia. Isso eu sempre falo, eu sempre prego.
para nós não pregarmos, passarmos adiante só porque ouvimos alguém falar. Que não fique somente nas minhas palavras. Você está assistindo esse vídeo, não fica somente no que eu falei, mas você pega sua Bíblia e abra ela lá em Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao 11, e você vai meditar nesses 4 versículos onde Jesus manda João escrever para a igreja de Esmina. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família. Muito obrigado. Se não se inscrever no canal, está inscrevendo, acione o sininho, deixa o seu joinha. Vou estar dando continuidade, tá estudando acerca das cartas que Jesus mandou escrever para a igreja de Apocalipse. Está estudando o livro de Apocalipse e vou estar gravando alguns vídeos falando sobre Apocalipse. Pedi para deixar o comentário, deixe seu comentário, sua sugestão. E um irmão me pediu para perguntou por que ninguém prega sobre Apocalipse. Então vou estar estudando sobre o livro de Apocalipse e, se Deus permitir, estar gravando alguns vídeos falando sobre o livro de Apocalipse. Se você tem alguma sugestão, alguma pergunta, se você deixa o seu comentário, uma crítica construtiva é bem-vinda, amém? Estamos aqui para aprender uns com os outros e todos com o Senhor. E que Deus abençoe sua casa, sua família. Muito obrigado.